noite. Salve Maria. Salve Maria. Vamos começar mais uma apresentação. Antes de mais nada, recorrendo à nossa mãe, rezando uma singela Ave Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Bem, agora com o manto de Maria sobre nós vamos iniciar então mais essa apresentação. No meu caso aqui, apenas recuperando um pouco a memória, eu estou seguindo a trilha do livro do professor Felipe Aquino. Na verdade, o professor Felipe Aquino é o organizador de um livro que, no fundo, é uma coletânea de artigos que versam sobre a teologia da libertação, como o próprio título diz. Esse é o quarto, já falamos sobre os três primeiros textos desse livro, nós já comentamos aqui. Quem não teve oportunidade de ouvir, vale a pena para seguir o fio da meada, se bem que são textos independentes e não há problema nenhum de aproveitar o que vai ser apresentado aqui e depois assistir os demais. E o texto então agora que eu tenho em mãos, na sequência então desse livro, é o texto intitulado Verdades, Erros e Perigos na Teologia da Libertação, de autoria do cardeal Dom Agnello Rossi. Para quem não... foi um texto escrito em março de 85, ou seja, ali mais ou menos na mesma época que o cardeal Ratzinger publicou o artigo e depois patrocinou aquele instrução da Sagrada Congregação da Fé sobre a Teologia da Libertação, que nós já passamos aqui. E ele acabou, então, do lado dele, repercutindo através desse artigo que ele escreveu, versando sobre o mesmo tema. Bom, para quem não conhece, Dom Agnello Rossi, rapidamente, não tem muita informação sobre ele assim. Ele nasceu em Campinas em 1913 e faleceu em 1995. Ele foi filho de imigrantes italianos e já bem novo, aos 20 anos, ele partiu para Roma para fazer seus estudos por lá, e lá ele foi ordenado sacerdote pelas mãos de um cardeal, na famosa Basílica de São João Latrão, em Roma, em 37. Posteriormente, retornando ao Brasil, ele foi sagrado bispo e depois arcebispo de Ribeirão Preto. Exerceu várias funções no arcebispado dele. Atribui-se a ele a organização de várias arquidioceses aqui no estado de São Paulo, e depois retornou novamente, foi chamado na década de 70 a servir a igreja na cúria romana, já cardeal. Então ele tem uma história, um currículo realmente de peso dentro da igreja, um prelado muito respeitado, foi presidente da CNBB, inclusive, na época dele, década de 70, entre 60 e 70. Será que ele seria presidente então, da CNBB hoje? Acho que não. Veremos. Bem, então esse artigo dele, ele já, depois de uma introdução que a gente vai pular, vamos direto ao ponto, ele estrutura o artigo dele em três blocos que tem a ver com o título do próprio apresentação nossa aqui e do artigo dele. Ele elenca 3 blocos de ideias sobre a teologia da libertação. O primeiro bloco ele chama de as verdades que existem em torno da teologia da libertação, algumas verdades. Depois um segundo bloco chamado de erros da teologia da libertação. E o terceiro bloco, os perigos da teologia da libertação na concepção dele. Eu quero lembrar que, a despeito da minha concordância ou não com as coisas que ele coloca aqui,
Eu estou apenas reportando aquilo que ele fala. Então eu estou sendo apenas a voz de Dom Agnello. Dificilmente eu vou deixar de dar aqui e ali também o meu toque pessoal, mas é aquilo que ele mesmo escreveu. Tentarei ser o mais fiel possível àquilo que ele escreveu aqui. Então são 3 blocos: verdades, erros e perigos. E as verdades, por sua vez, se constituem em 5 tópicos, os erros 4 tópicos e os perigos mais 3. Vamos rapidamente percorrer então cada um deles, iniciando pelas verdades, né? Que ele chama assim, né? Assim chamadas as verdades relacionadas à teologia da libertação na visão de Dom Agnello Rossi, nesse artigo que ele escreveu em 85, né? Mas que não deixa de ser atual, como os textos que o antecederam. Primeira questão desses 5 tópicos das verdades trazidas pela teologia da libertação é meio que um reconhecimento de algumas realidades que existem. Porque, por exemplo, uma primeira verdade, não dá para negar, segundo ele, e realmente não dá, a situação de miséria na América Latina e concretamente no Brasil desde sempre, né? Tanto naquela época como nos dias de hoje. Então nós temos aquela dicotomia: país rico, país pobre, povo pobre, né? Fruto do quê? Na visão dele, maus dirigentes e estruturas injustas. Mas logo após ele diz: mas isso se resolve com educação e evangelização, e não com revolução, como nós já, né, detectamos aqui. Vamos repisar novamente esse conceito, como a TL defende, né? Então, esse negócio de revolucionar, essa luta contra o pecado social, não pode, como sendo exclusivamente dos ricos, né, como a TL faz, não pode ser aceito, né? Então, uma coisa é você constatar que existe pobreza, existe miséria, mas a forma de lidar com isso não é a forma revolucionária, né? Também, como a forma revolucionária sempre traz consigo a intenção de o Estado tudo encampar, né? Se revoluciona para o Estado tomar conta de tudo. Ele também vem dizer uma coisa que está cada vez mais verdadeira, né? Nem tudo depende das estruturas públicas, né? Vive a própria história dos nossos imigrantes, né? Que se viraram sozinhos por aqui, inclusive os próprios pais de Dom Agnello. Vide o que aconteceu agora recentemente, se eu puder lançar aqui um exemplo agora, grifo meu, né? Do que se sucedeu no Rio Grande do Sul e como é que a população local, o povo lá, acabou ajudando o próprio povo, a despeito de um Estado que não tinha muita condição de ajudar tanto quanto as pessoas puderam. Então nem tudo depende de estruturas públicas, como até ele quer se ancorar nisso, né? Também aquela questão do mal estar nos ricos, não, né? A raiz de todo mal é o pecado em cada um, individualizando, portanto, né, a condição de cada um. Se pudesse existir uma tele aceitável, deveria ser uma que luta contra o pecado, favorece a virtude, se inspira nos evangelhos e na verdade, e não uma interpretação enviesada em chave marxista, como nós sabemos que a TL é, né? A segunda tópico de verdade então nós temos a miséria que existe, mas não se trata ela como a TL propõe tratar. A segunda coisa há realmente uma necessidade de uma teologia que seja atualizada, certo? Mas de novo Dom Agnello dá o devido peso, né, com as devidas tintas essa questão, né? Ele faz uma recuperação histórica interessante até, para mim, até certo ponto nova, mas aparentemente ele viveu isso, ele estava em Roma um bom período de tempo enquanto isso se deu. Ele fala que o Vaticano II, imaginado por João XXIII e Paulo VI, tinha genuinamente a intenção primeira era enfrentar as novas condições do mundo moderno, né? Mas mantendo fidelidade à revelação.
cristã, sem se descolar dela. No que foi chamado na época, em italiano a palavra é aggiornamento, né? Aggiornamento é mais ou menos atualização. Então havia uma preocupação de atualizar e se adequar até certo ponto a culturas locais. Na esteira do Vaticano II, inclusive, Dom Agnello também registra que houve uma famosa conferência na cidade de Puebla, se não me engano no México, em 1979, que foi instaurada por João Paulo II, com amplos estudos e consultas no âmbito da América Latina para dar conta dos resultados que haviam sido produzidos no Vaticano II em termos de evangelização para a América Latina. E aí o Dom Agnello faz uma importante denúncia. Ele diz que, a partir de Puebla, a teologia da libertação, os homens da teologia da libertação que estavam presentes em Puebla boicotaram Puebla, alegando que ela não seria do povo, porque era tradicional e ortodoxa demais, que a intenção primordial do Vaticano II, que agora Puebla estava querendo transmitir, não era correta, mas acontece que era. Mas eles tentaram deturpar isso, fizeram uma conferência paralela chamada Anti-Puebla e capturaram o evento, né, na melhor tradição das esquerdas, né, usaram algumas coisas, fizeram outras releituras e se colocaram como os verdadeiros protagonistas do evento. Então, aquele adornamento que, segundo Dom Agnello, tinha inicialmente a intenção de fazer uma mera atualização, sem se descolar da realidade e da revelação cristã, se transformou num adornamento aos moldes de uma mudança radical. Quer dizer, não seria mais, passou a não ser mais defendido e tomado como definitiva e verdade apenas uma atualização, e sim uma mudança radical, né? Ou seja, uma revolução, né? Uma libertação da teologia tradicional, novas fórmulas, para isso usando ferramentais de ciências humanas do tipo psicologia, pedagogia e a famosa interpretação marxista da história. Então, Dom Agnello situa esse ponto histórico como muito importante, foi um ponto de inflexão, onde foi tomado de assalto uma intenção boa na visão dele, e a partir dali a coisa se desvirtuou, né? Há uma espécie de intenção de criar uma espécie de destruição do passado, né? Como sendo algo superado, e novas formas, mas que na visão dele eram alheias à teologia. Quem aqui nunca ouviu isso, né? A impressão que a gente tem às vezes é que fora do Vaticano II não há salvação, que a história da igreja começou no Vaticano II, e antes disso não há mais nada. Mas ele chama a atenção que realmente é assim hoje, mas não era para ser assim. Isso foi né, tomado de assalto e redirecionado para esse outro caminho que se seguiu posteriormente com todos os efeitos que nós assistimos, né? Essa reinterpretação do Evangelho, né? Ele escreve um parágrafo interessante na página 91, que vale a pena ler, né? Justamente argumentando, né, sobre essa deturpação da questão do adornamento, da atualização. Adornamento da igreja não significa uma mudança radical, mas o viver o dia atual da igreja, fundada por Jesus Cristo, e que deve atravessar os séculos imutável na doutrina, revelada, assistida pelo Espírito Santo, mas com os pés na terra, tanto quando caminha na praia, como nas montanhas ou no asfalto. É a mesma igreja, peregrina, neste mundo, que se faz viva e salvifica, adaptando-se sem deixar de ser o que é às circunstâncias do tempo e do lugar. Então tem uma sutileza aqui, né? Atualizar-se não é mudar.
mas até ele transformou uma atualização em mudança. Aproveitou essa brecha e entrou com tudo, né? Ele faz uma interessante figura, né? Uma comparação interessante. Ele fala assim: você não melhora uma pintura clássica jogando uns borrões de arte moderna nela, né? Muito menos a igreja se faz isso. E é o que tentaram fazer. Mas vamos lembrar, a igreja, essa nossa fé, é uma criação divina. Não é uma coisa qualquer. Não é um acidente histórico, né? Então, é uma criação divina de Deus, e não dos homens. Então, os homens não podem arrogar-se o direito de transformar a igreja. Quem estiver fazendo isso está criando uma nova religião, né? O terceiro ponto são os frutos da teologia da libertação. A terceira de verdade, né? Então, a primeira verdade: a miséria existe, mas se tenta tratá-la de maneira inadequada. O segundo é a necessidade de uma teologia atualizada, mas não revolucionária, né? E fizeram essa passagem em termos históricos. Terceiro são os frutos da teologia da libertação, que ele enumera alguns aqui, e que, dada essa gênese já errada, né, só podia dar nisso que deu, né? Primeiro, uma decadência da teologia verdadeira, descambando para, no fundo, algo como sociologia e política, né, que acaba acabando, né, esvaziando a espiritualidade, a coisa do espírito, né? Nós hoje nós vemos que em alguns setores da igreja está faltando espiritualidade, né? Tem muita ação prática, praxis, mas não tem contemplação, né? Tem muita gente querendo fazer coisas e pouca gente querendo rezar, né? Então, uma militância política e social exagerada, aliás, descabida, né? Liderada, infelizmente, por sacerdotes, até mesmo agressivamente voltados para essa orientação, né? E que sofreram uma lavagem cerebral nos seus seminários. Dom Agnello está falando, um cardeal. Não sou eu que estou falando isso. Quem quiser depois que leia o artigo dele, né? E aí tudo vira uma reivindicação amarga e irritante de justiça social num molde socialista que vai martelando, que começou a ser martelada dentro da igreja, né? A ponto de, na época de Dom Agnello, ter existido uma absurda oposição ao Papa Bento XVI. Eu me recordo desse sentimento. Eu me recordo de ter visto várias pessoas dentro da igreja torcendo o nariz para Bento XVI, né? Principalmente quando ele passou a criticar a teologia da libertação na instrução que ele capitaneou, né? Também outro fruto, além desses frutos todos, mais alguns, né? Uma movimentação de descrédito contra fiéis que ainda estão ligados à tradição da igreja. Então, pessoas dentro da igreja que querem permanecer ligadas à tradição da igreja são taxados de conservadores, como se isso fosse um demérito, né? Eu não acho que seja. Retrógrados e superados, na mesma cumbuca, né? Uma história da igreja totalmente deturpada, né? Por um materialismo estudo. Toda a história da igreja é contada, passa a ser contada através da interpretação marxista do materialismo histórico, em termos da famosa luta de classe. Tudo é luta de classe. É uma classe lutando com a outra, sendo que uma domina e a outra quer sair dessa dominação. E o lado certo é estar do lado da dominada. Bem, um conceito, enfim, uma nova religião, na qual é o homem que faz as coisas, né? Esses são os frutos, né? Uma outra verdade que ele destaca, né, dentro com o advento da teologia da libertação, é a extrema ambiguidade. Ele se vale da ambiguidade. Isso então, assim, sempre uma leitura tendenciosa, a famosa opção pelos pobres, preferencial, ainda que preferencial,
ela não pode ser exclusiva, porque Deus quer salvar a todos. Ah, mas Jesus disse que é difícil para o rico se salvar. É, mas cabe a ele decidir isso. E o rico sempre terá essa chance enquanto viver. Nós não podemos condená-lo já em vida aqui ao inferno. Não cabe a nós, mas até ele faz isso. Então ela cria essa oposição, né? E quem critica essa concepção começa a ser chamado de inimigo dos pobres, da democracia e a favor da opressão, né? Uma linguagem cheia de ambiguidades, subterfúgios, propositais, inclusive mentiras, né? Permeia todo o discurso da teologia da libertação, que não é à toa, né? É planejado, né? Vamos tentar ler aí. Se alguém aqui tentou ler um documento da CNBB, eu já tive a oportunidade de tentar fazer isso, principalmente as instruções, na época que eu era agente pastoral, as instruções da CNBB para a campanha da fraternidade, famigeradas campanhas da fraternidade, cala-te-boca. Realmente, são textos que chega a ser quase quase uma tortura você ler, porque ele vai extremamente tortuoso, difícil, pouco claro, muito ambíguo, né? Linguagem muito rebuscada, enfim. Então, ambiguidades. A quinta verdade, na verdade, é um evento, né, que ele registra, que é a instrução da Sagrada Congregação para a doutrina da fé diante de toda essa explosão de uma tese radical na América Latina nas décadas de 80 e 90. Então, houve essa resposta da Igreja através dessa instrução. E Dom Agnello diz que esse documento foi censurado por aqueles que ele chama, ele não chama o pessoal da teologia, ele chama os liberacionistas, né? Os católicos liberais, né? Os modernistas, né? Dentro da própria igreja. Então, realmente, pouco se soube dentro da igreja aqui no Brasil, eu digo que não soube direito dessa instrução. Ela foi meio que escamoteada por várias lideranças eclesiásticas aqui no Brasil, segundo Dom Agnello, né? E isso ele lamenta muito, né? E ele lamenta porque essa instrução, na visão dele, foi muito clara, né? Em, por exemplo, estabelecer que a promoção humana e a libertação que devem existir, elas devem existir, mas a partir de uma evangelização integral e não de uma classe apenas, como a Telle defende. A Telle diz, ela só vai melhorar a vida das pessoas e elas só vão se libertar se aquela classe que eu chamo de oprimida conseguir arrebentar os grilhões e submeter a classe que a domina. Não tem nada. Aí a instrução fala, não, evangelizando, porque a injustiça está no coração de todos os homens, né? Então nós temos que recorrer, a igreja sempre recorreu à consciência, né, e ética de cada um para a sua conversão. O homem novo, ele nunca vai nascer de uma estrutura nova, certo? Que às vezes é instaurada com violência, né, nessa mudança, né? Aquele mito da salvação da luta de classe, né? Que nada mais é que o emprego da análise marxista em prejuízo da fé e contrário aos princípios evangélicos segundo o cardeal, tá? Muito bem, então essas são as verdades, né, que Dom Agnello ele enumerou, né? Então, a inegável situação de pobreza que nós vivemos, mas a forma de tratá-la é diferente do que propõe a TL. A necessidade também de uma teologia atualizada para lidar com isso, mas não essa que a TL deformou, na visão dele, né? E que por ter feito isso, produziu diversos frutos ruins, que ele elencou aqui, né? Diversas ambiguidades e confusões, né? Que a instrução da Sagrada Congregação para a Doutrina da Fé tentou rebater, mas foi abafada dentro da igreja, né? Abafada. A ponto de muitos católicos hoje desconhecerem completamente essa instrução, né? Muito bem. Nossa, você sabe com isso, certamente
tem o intuito, né, de escamotear, quando a gente vê as comunidades eclesiais de base. Eu vou chegar lá. Então, como elas são, a essa manipulação do Evangelho, né, essa deformação do Evangelho é muito clara em certos eventos, especialmente isso se torna claro, muito aparente em eventos das comunidades eclesiais, relacionadas às comunidades eclesiais de base. Sim. E há essa manipulação, né, onde elementos que são estranhos ao Evangelho. Exato. Agora que entrando no tópico erros, um dos 4 tópicos que ele elenca de erros da teologia, porque ele vai no erro agora, né? É justamente o que ocorreu com as comunidades eclesiais de base, né? Ele diz que houve uma deturpação, elas tinham uma intenção boa, e isso foi invadido, tomado, aparelhado, e se tornou o que elas são hoje, né? Um mero agente político, né? Mas seguindo só, né? Antes disso, o primeiro erro que ele destaca é essa ideia de pluralismo, que ele chama de pluralismo liberacionista e releitura da opção pelos pobres do Evangelho de Puebla. Então o Evangelho de Puebla, a opção pelos pobres, era um. O que fizeram foi outra concepção desse mesmo tema, né? Então, o pluralismo que a teologia da libertação passou a defender e tentar difundir e implantar dentro da igreja é um pluralismo contraditório na visão de Dom Agnello. Porque em nome porque em nome desse pluralismo, e é muito contraditório mesmo, e quem não assistiu, não viu, não soube, alguém que se viu em face com essa contradição. Em nome desse pluralismo, ele é duro, totalitário e autoritário contra os seus adversários. Não, pluralismo, mas desde que você concorde comigo, ou que você esteja dentro do leque de opções permitidas. Mas se você pensa diferente, então eu te prendo e arrebento, né? Então é bem plural, né? Isso, né? Ou seja, bem típico da ideia comunista, né? Que sempre existiu, em que defendem aquilo que eles chamam de democracia, mas que no fundo não é. Só que uma vez no poder, né? Arrebentam com qualquer tipo de oposição que possa existir, e aí dane-se a democracia, né? Sempre arrogando fins nobres, de defesa dessa mesma. Então, em defesa da democracia, eu vou inclusive matar crianças, porque eu estou defendendo a democracia, né? Ele volta a falar do Vaticano II no sentido de que, na visão dele, quando o Vaticano II falava de pluralismo, ele falava de reconhecer que existe, sim, diferentes concepções políticas, mas não religiosas. O que fizeram, e aí o modernismo que fez isso, foi transferir essa ideia de pluralismo, que deveria ser política, reconhecer que existem diversas visões políticas, mas nunca vai deixar de existir uma única religião, para um laxismo com relação a todas as religiões, né? Pluralismo religioso, não. O Vaticano falava, a despeito de todas as diferenças de concepção política, a religião permanece e ela deve ter liberdade. Ela deve ter liberdade. Dentro desse pluralismo, né? Então, era na verdade muito nobre, era você defender que em meio a todo tipo de política, a pessoa tivesse o direito, estando em meio à predominância de uma ou outra concepção política, ter a liberdade e o direito de exercer a sua religião católica, né? Também essa opção preferencial pelos pobres, eu já disse aqui, né? Ela é óbvia. É claro que ela deve ser voltada para os pobres, até mesmo preferencial, mas não exclusiva, né? E é esse que é o problema. A opção, no caso até, ela é exclusiva. O rico que se emendou e não foi condenado, naquela parábola que Jesus conta, mas ele foi condenado depois da vida dele. Mas é aquele que se emenda, né? Deve ser dado a ele a opção de salvação, e esse juízo pertence a Deus. E outra, não se deve só olhar os menos favorecidos economicamente, essa excessiva concentração em economia.
mas também espiritualmente. Então você tem os pobres, mas os pobres de espírito. Não são os pobres materiais só que existem. Né? Tem o pobre de coração. Mesmo que para o rico seja mais difícil se desapegar, não cabe a nós julgá-lo. Né? É rezar por ele e agir. E se formos nós os ricos, agirmos em função de nos modificarmos e abrandarmos essa condição que existe em nós. A verdade que existe é que o Senhor ama a todos, pobres e ricos. E essa verdade, a teologia da libertação, de chave marxista, de classe, que divide entre oprimidos e opressores, tende a querer acabar com isso. Né? Cristo não agiu assim. Né? Cristo olhava a todos do mesmo jeito, advertia. Né? Então, não existe bom pobre só. Existem pobres que podem ser maus. Maus como pessoas, eticamente, e maus religiosamente. Né? Bom, então o segundo erro, depois desse erro do pluralismo liberacionista, que no fundo ele é duro, totalitário, contra adversários, não deveria ser religioso e acaba sendo. Né? Essa opção preferencial para os pobres, que acaba sendo exclusiva dos pobres, e aí tem um erro. Né? Além desse erro, tem a politização partidária das comunidades eclesiais de base. Então, Dognello rememora que as SEBs existiam antes do Vaticano II, e nessa época, para ele, como ele via elas eram uma bênção, porque capilarizava a evangelização, a religiosidade, e tinha eficiência pastoral. O problema é que o pessoal da TL se apoderou das SEBs e acabou fazendo politização partidária delas. Elas acabaram partidarizando. Além de politizar, partidarizou. Não é só politizar, que já é um erro. É politizar e num determinado partido que nós já conhecemos muito bem, da época. Então ele registra algumas cartilhas que chegou às mãos dele, que ele viu, focando classe social, luta contra instituições civis, né? E até contra as instituições eclesiásticas. Né? Uma ligação espúria com partidos que apoiavam, que tinham a ideologia de apoiar essa luta de classe. Né? Então as SEBs acabaram virando instrumento de ação partidária. Né? Surpreendente envolvimento de muitos clérigos nisso, infelizmente. Né? Então criou aquela concepção. A luta de classes se transfere para dentro da igreja também, com a oposição criada pela TL entre a que eles chamam de igreja popular, contra, que é a deles, que é a boa, contra a igreja da cúpula dominante, a igreja tradicional, hierárquica. Né? Um combate à autoridade e à hierarquia, que hoje nós estamos vendo aí alguns prelados falar, temos que acabar com o clericalismo, né? Tirar a hierarquia da igreja, como se isso fosse possível. Está no DNA da igreja, ela é hierárquica. Né? Mas não, tem que fazer isso. Né? Mas por que tem que fazer isso? Por que tem que transformar tudo, a igreja onde tudo é votado, a partir das SEBs, mas depois expandindo? É porque, na verdade, não é votado. Todas as votações seriam conduzidas pelos líderes e pela desinformação manipulada por esses líderes. Então, essa defesa da democracia com aspas é só um instrumento para disfarçar a dominância, né, a condução por baixo dos panos, dentro desse clima de democracia e votação, né, que os protagonistas da TL vão fazendo dentro da igreja. Né. A interpretação marxista da história da religião, né, também outro erro, né. Reduzir toda a história da igreja a uma luta de classes e dando a isso valor científico. Né? A gente ouve muito agora para falar de ciência. Né? Não, porque a ciência que manda. Não, quem manda é nosso Senhor Jesus Cristo. Inclusive a ciência se submete a ele. Ou não? Estamos em outra religião? Ou eles estão em outra religião, querendo impô-la, né, aqui, a nós? Né? Mas ele diz que a luta de classe, essa interpretação da história como sendo apenas uma mera, eterna
constante luta de classes é a melhor condição para acabar com a injustiça social e dar progresso. Por isso que eles se autodenominam progressistas. Né? E nessa teoria, em uma hora vencida a luta de classes, o oprimido vencendo, teríamos o mundo, o paraíso aqui na Terra. Só que não, né? Porque quando o marxismo obtém o poder, já vemos aí pela história, o que ocorre é a supressão da liberdade. Então, uma coisa importante que Dom Agnello fala é o seguinte: o que a igreja condena é tanto o capitalismo selvagem, oligopolizado, quanto o coletivismo como atentados à dignidade humana. Né? Então, não deve ter Estado em tudo, mas também não deve ter um pretenso capitalismo, mas que no fundo é meia dúzia de blocos de poder que mandam. Né? Que às vezes acontece isso também. Né? Ele dá esse toque aí. Seguindo na interpretação marxista, né? Essa coisa de a economia tem o caráter decisivo. Ela que manda. Tudo na economia. Você quer entender o mundo é pela economia. Né? Tentar insinuar que no fundo Jesus era revolucionário. Né? Tem uma interpretação que diz o seguinte: temos que voltar a Jesus porque ele era revolucionário. Quando veio o Império Romano, o cristianismo se locupletou ao Império e acabou se tornando cúmplice de uma exploração. A igreja, a partir daí... Então, a partir daí, não foi o catolicismo que converteu o Império Romano, mas sim os protestantes acusam a Igreja Católica disso também. Foi, na verdade, uma cumplicidade entre a Igreja e o Império, que passaram a governar conjuntamente, explorando o povo. Né? E, portanto, seria preciso reformar a estrutura da Igreja, engajá-la na política, se preciso com violência. Mas é violência do bem. Violência do bem. Mas esse é o caminho de Cristo? Este foi realmente o caminho de Cristo? Será que foi? Então essa coisa de criar, de olhar a história da humanidade toda como sendo uma grande luta entre opressores e oprimidos, e esse exagero da influência da economia está errado, porque Cristo não foi um revolucionário em favor somente dos pobres, mas o Salvador de todos os homens, Filho de Deus feito homem. E essa verdade, se jogar isso na frente de um defensor de ele sai correndo. E o pior é trazer essa luta de classe para dentro da igreja, né? Criando essa dicotomia entre igreja dos pobres, a igreja popular, que nada mais é que uma igreja classista, né? E a igreja dos ricos, que ela é mauzona, institucional, paternalista com os pobres. O que veio acontecer no fundo é algo que talvez tenha sido desejado pela TL para erudir as colunas da igreja tradicional, que é divisão. O último erro que Dom Agnello aponta, e foi para minha surpresa isso, é a famosa libertação no paraíso socialista da libertação. Então, ele faz uma afirmação que eu pus quase vários pontinhos de exclamação. Ele diz que o modelo da teologia de libertação ali em meados da década de 80 não era a Rússia, mas era o sandinismo da Nicarágua. Lá atrás. Né? Então, o sandinismo na Nicarágua e sua luta contra o ditador Somoza, na época, que era um ditador mesmo, mas foi abraçado o sandinismo, que era marxista, lutava contra a ditadura, mas era marxista, era pintado pela TL como uma nova mensagem de libertação para toda a América Latina. Um modelo que deveria ser implantado na Nicarágua, mas um modelo a ser disseminado por toda a América Latina, lá na década de 80. Né? A ponto de ser famoso, né? Até mesmo contra a lei canônica, vários prelados terem preferido o sandinismo ao próprio Papa. Nós temos o famoso episódio de João Paulo II descendo no aeroporto de Manágua,
e repreendendo, né, um prelado sandinista lá que tinha se tornado ministro do então recém-impossado governo sandinista, e esse prelado continuou. Né? Ele até fala o seguinte, ó, na época eu até apoiei, porque tinha uma ditadura, e eu torcia para essa ditadura acabar. Mas depois a máscara caiu, né? A máscara caiu. Isso em 85 ele está falando, hein? 85. Tem muita gente que a máscara só caiu agora, né? Veja o que está acontecendo lá hoje, né? O que esse pessoal da TL teria a dizer sobre a perseguição de padres que está acontecendo na Nicarágua é sabido, né, por todos. Eu sei o que eles diriam. Eles diriam que esses padres não são os bons padres. Quem está sendo perseguido são padres opressores, cúmplices do capitalismo. Provavelmente. São extremistas. Isso é um risco meu aqui que eu estou colocando. Tá? Mas nós temos prelados ainda com essa opção. Né? Um silêncio ensurdecedor hoje dentro da igreja e da hierarquia da igreja sobre o que está acontecendo lá na Nicarágua, ou não. Se alguém quiser depois comprovar com fatos e desmentir, eu ficaria muito feliz de ser desmentido com relação a isso, mas não é o que está me parecendo. Né? Enfim, esse negócio de liberação marxista com paraíso na Terra é um mito. Né? A verdade é que os libertadores querem, na verdade, ter nas suas mãos a condução do processo de libertação para, depois de instaurado, né, o regime sob suas mãos, né, suprimirem a liberdade e direitos pessoais, inclusive religiosos. E fim de papo. Né? É assim em todos os países que governados por esse sistema. Né? Ou não. Né? Ponto final. Ponto final é Dom Agnello que fala. Não sou eu. Hein? Então, a verdadeira defesa dos pobres é a ortodoxia, com a força cristã do amor e caridade, com a doutrina social da igreja, como ela deve ser, de verdade. Né? Por fim, vamos aos perigos. Então, são 3 perigos, rapidamente. Né? Primeiro perigo, que ele detecta e que na visão dele teria efeitos difíceis. Ele está escrevendo isso em 85, gente. Primeiro, seminários aparelhados, gerando seminaristas agressivos e rebelados contra tudo, inclusive contra os próprios pais que os enviaram a esses seminários, e, para sua surpresa e tristeza, quando eles retornam, vem uma coisa que eles nunca imaginariam que seria. Né? Julgando o cristianismo ensinado a eles por seus pais como algo viciado e superado. Né? Uma suprema sandice, né? Na visão do Dom Agnello. Padres comunistas com ídolos, Che Guevara e outros mais, né? Com o pretexto de libertação da opressão. Né? Eles criam a revolta contra as estruturas e demais. E isso gera o quê? O terceiro perigo, enfraquecimento do apostolado. Uma doença que ele falava lá que virou epidemia. Bom, então agora o que é? Né? E que na visão dele, na época, requeria uma cirurgia radical. Ele fala, para minha tristeza, eu gostaria muito de poder dizer que basta podar essa árvore. Mas eu digo que tem árvores que têm que ser cortadas. Ele dizia isso. O que ele estava querendo dizer, eu entendi assim, talvez não seja isso, é que realmente tem alguns seminários que teriam que ser fechados. E criar novos. Porque o que estava ali, nem para a reforma dava. Abuso na linha pastoral difundida no Brasil. Né? Então, e aí ele lança a mão de um artigo escrito em jornal da Arquidiocese de Mariana, nessa mesma época, pelo bispo de lá, sobre a linha pastoral da TL, com 4 características que ele chamava de inaceitáveis. A primeira, exagerado horizontalismo, ou seja, eu só olho aqui e não olho para cima. Certo? Eu abafo a dimensão sobrenatural do homem. Né? Omito o destino eterno da vida humana. Não tem vida eterna.
tem que resolver aqui. Né? Classicismo, segundo ponto. A tal, né, malfadada luta de classes, inclusive dentro da igreja. Né? Pobres contra ricos, de modo geral, igreja hierárquica, igreja popular dentro da igreja. Reducionismo na interpretação da palavra. Né? Deturpando, né, e só aceitando tudo que corrobora a visão deles. Né? Chegando a acusar o Papa na época de colaborador do imperialismo nos Estados Unidos. Envolvimento ativo em política partidária, quarta condição inaceitável. Esse é um alinhamento com partidos políticos com espectro ideológico definidamente marxista, ou seja, contra a fé, criticando governos e atos de governo civil. E a tal outro perigo é essa tal que ele chama dessa tal de igreja popular. Quando você ouvir esse nome, igreja popular, fuja. Ele fala assim, eu acreditava ser difícil a implantação disso, na época, porque eu sentia que dentro do povo havia arraigado dentro dele uma grande devoção ao Papa. Mas depois da oposição a Bento XVI, que ele assistiu, ele percebeu que houve uma mudança de tática. E aí, de uma outra igreja, passaram a transformar a igreja existente em uma nova igreja. Essa foi o grande pulo do gato. Né? Então, uma igreja viva, voltada para os oprimidos, mas dentro da igreja católica, aproveitando a estrutura da igreja católica para transformá-la aos seus desígnios. Né? Ele faz uma pergunta até, será que essa tática é uma tática para afugentar o povo ainda fiel? Ele se pergunta, por que será que eles precisam do povo? Né? Isso tudo minou os fundamentos estabelecidos por Cristo e Pedro, né, cada vez mais distante. Né? E essa história de ignorar a Sagrada Congregação para a doutrina da fé iria terminar muito mal. E olha o que nós estamos vendo hoje. Né? Concluindo, né, Dom Agnello fala que esse negócio da teologia da libertação, querer obter justiça social pela luta de classes, complicado, né, porque a Igreja, em seus 20 séculos, adverte, a análise marxista não é científica e leva a um caminho errado. E eu encerro lendo um parágrafo dessa conclusão que me pareceu interessante. Né? Se a teologia da libertação, porém, quiser prosseguir na estrada liberacionista, para a libertação dos pobres, no tempo e na eternidade, é certo que não haverá política da Igreja para conduzi-la ao cárcere ou ao manicômio. Livremente usando e abusando da liberdade que Deus lhe deu, se conseguir ver triunfante, por manobras de astúcia, ou até mesmo pela violência, a libertação suspirada do proletariado, desembarcará, na verdade, numa sociedade completamente diversa daquele paraíso terrestre que sonhou e apregoou, e verificará então que foi pior a emenda que o soneto. É o mínimo que lhe posso dizer, com a verdadeira história dos povos nas mãos e na mente. É assim que encerra nosso Dom Agnello, que Deus o tenha em bom lugar. Assim eu encerro essa nossa apresentação. Agradeço a atenção, desculpe as falhas, se porventura as houve. E sigamos, né, com coragem, caminhando, né, segurando na mão de Deus, esperando dias melhores. Né? Muito obrigado minha Nossa Senhora, obrigado meu Espírito Santo, obrigado meu anjo da guarda, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.